Olá pessoal, salve salve a todos! Nós vamos retomar neste vídeo o conceito de ação ou operação de bandeira falsa, false flag. Lembrando que ações ou operações de bandeira falsa são atos únicos ou encadeados que são planejados secretamente e executados tendo como um dos principais objetivos forjar, falsificar, iludir e enganar a opinião pública sobre quem foi ou quem foram os autores do ataque ou do acontecimento que foi fabricado. O primeiro caso que veremos nesse vídeo como exemplo de planejamento de operação bandeira falsa é o da chamada Operação Northwoods, da década de 60, que se baseava na elaboração de uma série de atentados terroristas cuja autoria deveria ser atribuída a Cuba. Na cabeça dos arquitetos do caos desse planejamento, o que justificava essa operação era o recorrente e bastante explorado temor de que o comunismo fosse implementado nos Estados Unidos, cabendo lembrar aqui de uma motivação idêntica que alimentou o golpe de 54, poucos anos antes ocorrido na Guatemala, e que é considerado um protótipo de guerra híbrida por ter contado com intensos ataques midiáticos, de propaganda, de desinformação, visando a implementação da confusão e do caos para a derrubada do governo de Jacob Arbenz. No caso desse ataque de bandeira falsa, de false flag, que os Estados Unidos arquitetou para executar contra Cuba, a coisa não saiu do papel. E o planejamento dessa ação só se tornou conhecido do grande público quase 4 décadas depois de ter sido cogitada a sua execução, quando uma documentação secreta foi vazada. Esse tipo de ato planejado caracteriza um tipo de abordagem indireta para a tomada de poder. Uma vez que era bastante problemática uma ofensiva de guerra direta contra Cuba, também pelo alinhamento dessa com a União Soviética, a ideia de golpear com bandeira falsa consistia de realizar uma série de atentados terroristas, fazendo toda a opinião pública acreditar que esses atos tinham sido executados pelos cubanos, sob a ordem de Fidel Castro. Consta que até a base militar que os Estados Unidos têm em Guantánamo seria atacada, assim como cidades da Flórida, como Miami, por exemplo, também. Cubanos residentes nos Estados Unidos e que seriam anticomunistas também seriam atacados. Estadunidenses morreriam, ajudando a montar essa espécie de teatro do terror, uma verdadeira operação de choque e pavor que ajudaria a forjar condições para que uma guerra contra Cuba pudesse ser lançada com um considerável apoio geopolítico de outras nações. Pois é, recentemente, em julho de 2021, tivemos em Cuba várias manifestações por parte da população demonstrando insatisfação com o regime político. Porém, observando sem pressa de concluir, viu-se que essas manifestações foram organizadas e impulsionadas através das redes sociais e demais dutos da internet, com fortes indícios da participação de atores estadunidenses e estrangeiros, algo que contribuiu para inflamar a desestabilização que houve por lá. O segundo caso de false flag que vamos abordar aqui é o do episódio da bomba do Rio Centro, um ato violento planejado para ocorrer no centro de convenções desse local, no Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1981, ainda em período da ditadura militar. Esse acontecimento, que ficou conhecido como Atentado à Bomba no Rio Centro, ocorrido na véspera da data comemorativa do Dia do Trabalhador, dia 30 de abril de 1981, envolveu a morte de um militar e produziu graves ferimentos em um outro, uma vez que uma das bombas que estava para ser plantada e acionada durante esse evento no Rio Centro acabou explodindo dentro do carro com ambos os militares em seu interior. Esse acontecimento só teve a autoria do ataque ou atentado revelada porque, na verdade, a operação falhou, tal como ela fora arquitetada. A explosão no carro que tirou a vida de um dos executores do ataque e feriu gravemente o outro eliminou totalmente a possibilidade de que o plano fosse ocultado em sua intenção e autoria, uma vez que todo o ocorrido envolvendo identidades dos vitimados na explosão veio a público correndo como notícia em todo o mundo. Então é isso, pessoal.
Nos 2 vídeos em que nós refletimos sobre a definição de false flag, ato ou operação de bandeira falsa, nós pudemos observar com alguns detalhes 3 exemplos de grande porte desse tipo de acontecimento. Por hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. Se cuidem.